Porque enquanto o mundo está indo numa direção, enquanto o mundo ele tem todo um sistema de pensamento, enquanto o mundo que eu digo, as pessoas que não confessam Jesus como seu Senhor, elas têm um parâmetro de vida, elas têm uma cosmovisão de vida, nós cristãos temos uma lógica totalmente inversa. Jesus pensa totalmente diferente do padrão humano. Se você chegar para alguém e falar assim, eu estou em paz, porque eu vou viver uma reforma nessa geração, e tudo que eu vejo nessa situação toda é que Deus está muito afim de um avivamento na nossa geração. As pessoas vão falar assim, como que isso vai acontecer? A caminhada com Cristo, ela tem os seus desafios. A caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil. A caminhada com Cristo, como eu já disse em pregação, eu acho que foi na terça-feira, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, onde você sai correndo rapidinho, 10 segundos, acabou. Ou se você tem a velocidade do Usain Bolt lá, você corre em 9 segundos. A caminhada com Cristo não é isso, é uma caminhada de resistência. Você precisa de estratégias para vencer essa caminhada. A sua mente precisa estar boa. Você precisa ter um bom preparo, porque você tem de objetivo a linha de chegada. A caminhada do cristão também, gente, é uma prova de resistência. Quantas pessoas começam bem e terminam mal demais? Por quê? A palavra vai dizer, em João capítulo 10, versículo 9, Jesus afirma, eu sou a porta e aquele que entrar por mim encontrará salvação. A gente fala, aleluia. Então, se você é lésbica, Jesus te aceita? Sim. Mas eu sou um dependente químico, Jesus me aceita? Sim. Eu sou um bandido? Sim. Eu sou um mentiroso? Sim. Por quê, gente? A porta que dá a entrada para a salvação, ela tem o seu formato. Então eu, da forma como eu era antes de conhecer Jesus, Jesus não disse, muda tudo e depois, quem sabe eu te aceito, vou ter um pouquinho de misericórdia. Não, ele me aceitou da forma como eu era, com os meus pecados, com os meus delitos, com os meus problemas, com os seus problemas. Jesus te aceitou dessa forma. Mas o problema é que a gente para por aí. Porque a mesma Bíblia que diz que Jesus ele é a porta, também diz em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho. E quando a palavra diz sobre caminho, lá em Mateus 7, 13, do 13 e 14, diz que o caminho é estreito. E muitas pessoas se enganam. Elas acham que o cristianismo, você vai entrar num clube evangélico, onde vai ser mil maravilhas, você vai estralar o dedo, vai dar tudo certo, porque Jesus é comigo, e ele tudo de qualquer jeito, e ele me ama. Não. A palavra diz que Jesus ele é a porta, mas o caminho é estreito. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. A porta que dá a salvação, ela tem o seu formato, mas o caminho, ela não tem o seu formato. O caminho tem o formato de Cristo. E por que o caminho é estreito e as pessoas saem desse caminho? Porque à medida que você passa por esse caminho, você vai sendo afunilado, até que não sobre mais nada de você, mas só sobre Jesus. É por isso que as pessoas escolhem o caminho largo, porque vive de qualquer jeito. Mas não é essa a caminhada cristã. E eu, um pouco diferente do que de um sermão presbiteriano, eu quero trazer 5 pontos dessa vez sobre os caminhos e os desafios da vida cristã. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Mateus 5, 43 e 44. A palavra de hoje não é uma palavra muito gostosa assim, de ouvir, mas é extremamente necessária. Todas essas informações eu tirei de um livro chamado Sedentos por Avivamento, de um cara chamado Leonard Ravenhill, um cara muito apaixonado por avivamento e oração. Fala muito sobre o poder da oração e sobre a importância de uma igreja que vive em integridade e em caráter. E ele lá lista 7 coisas que são desafios, e o capítulo desse livro aqui, Sedentos pelo Avivamento, se chama Não, é uma afirmação. Não. Essa não é uma estrada fácil. E ele lista 7 coisas, mas eu peguei 5 delas. Eu peguei um pouquinho do que ele fala, um pouco mais do que eu observei na palavra, e eu vou listar 5 coisas aqui junto com vocês. Então, a primeira delas está em Mateus 5, versículo 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu irmão. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Olha que coisa legal. A pessoa fez mal para você, a pessoa te difamou, a pessoa ela te odeia, mas aqui que Jesus fala, ouviu o que foi dito antes? Ame os seus amigos, ame os seus entes queridos, o seu próximo, mas o seu inimigo, odeie.
Uma palavra meio forte, né? Mas Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, ame e ore por aqueles que perseguem vocês. E o primeiro desafio, um grande desafio, gente, na caminhada cristã, é você viver exercendo misericórdia. Quando você se torna um cristão, muitas vezes a nossa vontade, sendo cristão ou não, é de exercer uma autojustiça. Por quê? Se algo acontece fora da conformidade do que deveria acontecer, parece que sobe um senso de justiça dentro do nosso coração, e a gente fala assim: cara, essa pessoa é meu inimigo, essa pessoa ela não gosta de mim, mas mesmo assim eu tenho que amar e perdoar elas. Como que funciona isso? Deixa eu dizer uma coisa para você: antes de você ter Jesus, antes de você ser encontrado pelo amor de Deus, a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Você e eu éramos inimigos de Deus, e pelo sangue de Cristo e pela obra de Cristo na cruz, nós fomos chamados amigos de Deus. Então, o primeiro desafio que eu vejo é nesse tempo de crise, onde um puxa o tapete do outro para baixo, onde nas empresas um funcionário tenta falar mal do outro, onde dentro das famílias isso acontece, onde dentro de qualquer lugar isso acontece. A palavra diz para a gente essa noite: a primeira coisa que você tem que fazer, anota aí, exercer misericórdia, porque foi isso que Deus fez conosco, através de Jesus. Ele exerceu misericórdia. E pior, gente, às vezes nós temos dois tipos de inimigo: o inimigo declarado e o inimigo oculto. O que é o inimigo declarado? Você sabe que aquele cara ali de longe, ele nem passa na sua frente, né, Camilão? O cara nem passa na sua frente, porque ele sabe que se ele passar, o Camilo, com a unção do Sansão, vai, dá na cara dele, porque é um inimigo declarado. Se você tem um inimigo declarado, ele faz mal, você já está esperando isso. Afinal de contas, ele é seu inimigo. Ele vai fazer o quê? Passar a mão na sua cabeça? É igual Satanás. Você vai esperar um elogio de Satanás? É óbvio que não, é seu inimigo. Mas o que mais dói são os inimigos ocultos. Aquele cara que anda do seu lado, que dorme do seu lado, e a hora que vê, cara, tá te, ferindo pelas costas. Quer algum exemplo assim? Judas, gente. Judas Iscariotes. Ele dormia com Jesus, andava com Jesus, expulsava demônio com Jesus, curava enfermo com Jesus. E na hora de trair, Judas faz o quê? Dá um beijo, gente. Ó, que coisa fofa. Mestre, então, eu te entreguei, mas beijo no seu coração. Por quê, gente? Imagina, pensa comigo humanamente, qual que era o sentimento de Jesus naquele momento? Que a tua ira, Pai, caia sobre ele. Foi isso que Jesus fez? Não. Quantas vezes você é apunhalado pelas costas e vem aquele negócio assim: eu vou matar. Mas você não faz, por quê? Porque a vingança, porque a justiça vem de Deus e não de você. Então por que é um desafio? Porque no mundo, cara, você tomou, você dá de volta. Simples assim. No cristianismo, não. No cristianismo, você espera uma justiça que vem de Deus. Mas deixa eu te dizer algo para você. Exerça misericórdia sobre as pessoas e você vai ver Deus liberando misericórdia sobre a sua vida também. Exerça misericórdia na vida daqueles que te perseguem. Afinal de contas, são só almas pobres e que não conhecem a Jesus. Eu tenho isso comigo, às vezes me dá um negocinho, né? Dá vontade de a gente assassinar alguém, mas não pode. Não pode, senão a gente vai preso. Então você vai assassinar alguém? Lógico que não. Então eu falo assim: Deus, o Caleb está rindo ali. Deus, eu entrego a justiça nas tuas mãos. Eu exerço misericórdia. Deus me ensina a enxergar com misericórdia. O que é misericórdia, gente? É quando uma pessoa comete um pecado, uma pessoa comete um delito e não lhe é imputado aquilo que deveria ser. Você diante de Deus foi assim. Por isso que a caminhada com Cristo é um desafio. Segunda coisa, gente. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Está lá em Mateus 5 também, um pouquinho para trás. Mateus 5, 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O primeiro ponto eu falei sobre misericórdia. E esse segundo ponto, que é sobre você andar a 2ª milha, eu queria dizer que é o preço do discipulado. Às vezes a gente lê, é necessário a gente andar a 1ª milha, a 2ª milha. Mas, querido, se você não andou nem a 1ª milha, não tem como você andar a 2ª. Há muitas pessoas que entram no cristianismo, um cristianismo individual,
e um cristianismo único. Então, eu vivo sozinho, eu vou sozinho, é tudo sozinho, porque eu vou para o céu sozinho, e lá no céu eu vou morar com todo mundo. Não faz sentido. O cristianismo é um corpo, é uma igreja, é uma noiva, e nós vivemos em comunidade. Então, o que acontece? Determinado irmãozinho que você não gosta, ele se converteu, pela palavra ele é o que agora seu? Alguém responde aí. Hã? Irmão. Ah, mas eu não gosto dele. Problema seu. Não tem dessa. Se você segue os caminhos de Cristo, você não gosta da pessoa, mas a pessoa foi lá e se converteu com os problemas dela, ela é ela ou ele, seu irmão, sua irmã em Cristo. É verdade, gente. É difícil. E às vezes, gente, eu sei que o pastor pode testemunhar muito disso, e eu também, assim, ultimamente posso testemunhar mais, que o cristianismo, ele não pode viver sem discipulado. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa gerar novos discípulos. E gerar novos discípulos não é uma coisa fácil. A palavra diz que nós somos ovelhinhas de Cristo. Mas aí você entra nesse caminho com Cristo. Aí o pastor fala, nós temos que ganhar almas para Jesus. No seu trabalho você precisa ganhar almas para Jesus. O JP, né, só fala almas para Jesus. Tudo é almas para Jesus. E aí você vai querer evangelizar alguém. Mas aí você se depara com o seguinte problema. A pessoa que você esperava ser uma ovelhinha de Cristo, ela é um cavalinho de Jesus. E ela vai te dar coice. E ela vai espanar. E ela não vai gostar de você. E aí, o que é a nossa primeira reação? Não quer? Não vou jogar pérola aos porcos. Mas não é assim que funciona, gente. Imagina se o Espírito Santo viesse até nós, de primeira não der certo, eu falo assim, desisto, vou lá para outro. Não é assim que funciona. O discipulado, gente, entenda uma coisa. Você que é um discípulo de Cristo, só vem na igreja, você precisa gerar novos discípulos. Veja os exemplos na Bíblia. Moisés discipulou Josué, Elias, Eliseu. Jesus tinha 12 discípulos. Paulo, Timóteo e Tito. E a gente, às vezes, não tem nada de discípulo. E aí, o que a gente faz? Isso aí é problema de quem? De quem que é esse problema? Do pastor? Não, lógico que não. Lógico que não. Problema do pastor? Se discípulo de Cristo gera novos discípulos, você não está gerando novos discípulos, porque o problema é do pastor. Gente, e quem está no seu trabalho? Vai deixar o maluco lá, morrendo. Porque é responsabilidade do pastor. Não. Aqui na igreja você vem, você é equipado, você é bem cuidado, você é enraizado, para que você que está aqui, ó, aqui não, né? Mas aí na sua casa e quando vem aqui para a igreja, você vá para o campo de jogo, que é o seu trabalho. Então o que acontece? É muito cômodo a gente vir à igreja aos domingos, ouvir uma palavra abençoada que fala ao nosso coração. E sentar, levanta e tchau. E é isso. Qualquer coisa, o pastor faz, né? O pastor faz, gente. Não deixar o cara doente. Vai ficar doente, gente. Por isso que os pastores estão se matando. Então, vamos deixar a saúde do pastor tudo bem, para ele morrer velhinho. E quando tomara que Jesus volte e arrebate o pastor. Ele é a pastora Valéria subindo assim, igual anjos assim no Senhor. Né, gente? Mas então, gente, é essa caminhada com Cristo. Você tem que gerar novos discípulos. E é fácil, de forma alguma, gente. Mas sabe o que eu tenho percebido? Pessoas que não geram novos discípulos, elas não progridem com Jesus. Elas ficam sempre na mesma. E aí o que vai começar a acontecer? Você vai começar a vir para a igreja e vai começar a achar defeito na pregação. Vai começar a achar defeito no louvor. Porque o louvor não foi cristocêntrico. Porque o pastor, na hora que ele ora, a bateria sobe. Não pode subir a bateria. Tem que ficar para baixo. As coisas sem lógica, gente. Por quê? Porque você tem que arranjar um discípulo. Se você arranjar um discípulo, você vai ter coisa para fazer. Se você não tiver coisa para fazer, você vai criticar a luz. Ai, que absurdo. A igreja preta, gente. Preta. É azul, roxo, lilás, tanto faz, gente. Então, minha dica para você, gere novos discípulos, pessoas do seu vínculo, pessoas do seu trabalho. Você não precisa fazer igual o JP, que vai ter que dar balada lá. Não, isso aqui é coisa de gente meio maluca mesmo. Mas no seu trabalho, mira naquela sua amiga lá, que deu uma brecha, prega para ela.
Eu nunca vou atingir essa pessoa. O pastor nunca vai atingir essa pessoa, mas é seu dever. Pensa na igreja como um CT, um centro de treinamento. Você vem aqui, você é treinado, mas o campeonato mesmo, o dia a dia, é de segunda a sexta ou segunda a sábado. Esse é o desafio da vida cristã. Então, primeiro ponto, você ser misericordioso com seus inimigos. Segundo ponto é você andar a próxima milha com as pessoas e você fazer discípulos. O discipulado muitas vezes vai custar seu sono, muitas vezes vai custar até sua paz, gente. Mas forme novos discípulos, porque futuramente, quando você vê aquele cara caminhando com Jesus, cara, nada é mais legal do que isso. Ok, terceira coisa. A terceira coisa que eu considerei aqui é a respeito de algo assim também muito difícil, chamado humildade. Humildade, gente, é uma coisa que às vezes a gente confunde. O que a gente acha que é humildade? Pessoa, né, tudo quietinha assim, que não fala nada, aquela pessoa lá que se caiu uma bomba, ela tá... Não, isso aí é apatia, não é humildade não. O que a gente também acha que é humildade? Humildade é uma questão financeira, não necessariamente. Tem muitas pessoas que não têm uma condição financeira e não são humildes, são arrogantes. Porque a humildade, na verdade, não está ligada a uma questão externa, mas uma questão interna. E um dos grandes desafios, ouve isso, da vida cristã, é você se tornar uma pessoa humilde. Eu me lembro quando eu entrei no seminário para fazer teologia, eu tinha pavor de ficar chato. Deus não me deixa uma pessoa chata. Por quê? Eu costumo pregar em bastante igreja, assim, igrejas mais simples. Então, vou dar um exemplo do presídio. Eu cheguei lá na faculdade e as pessoas falavam, porque essa música não pode, porque esse louvor não pode, porque essa pregação não pode, essa roupa não pode, essa tela não pode. E eu falava, Senhor, e o que pode? O meu jeito pode, porque, né, aqui o Senhor reina. Então, beleza. E tem uma música em específico, eu não vou falar qual que é a música lá, mas é a música do espelho, que você olha para o espelho, o espelho reflete a imagem lá, mas enfim. E eu me lembro um dia que eu fui para o presídio, junto com o presbítero Edson. Ele falou, vamos pregar no presídio. E eu falei, que horas? Ele falou, 6 horas da manhã no domingo, uma coisa bem de boinha ali, você e os presidiários. Ok, você leva o louvor, Matheus? Levo. Cheguei na prisão, o que eu vou tocar? As músicas que eu gosto, né? As músicas gringas, né? Porque vai todo mundo entender. E aí eu dei um grito para os presos e falei assim, e aí galera, o que vocês querem que eu canto? Aí eles, a música do espelho, a música do espelho. Gente, você acha que eu vou chegar para eles e vou falar o quê? Não, essa música não pode, gente. Essa música não é cristocêntrica. Não, gente, para salvar eles eu fui lá e cantei mesmo. Vou cantar, tá? Você é um espelho que reflete... Você só dá os presidiários assim, ó. Do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. E aí tava todo mundo assim, quem quer Jesus? Aí o povo... E aí pronto, cara. Porque exerce humildade. Gente, Jesus ele tinha as revelações todas, Jesus tinha argumento para todas as coisas, mas ele chega para a mulher samaritana, e ele chega para ela e já começa a metralhar a lei mosaica para ela. Não, ele ouve as pessoas. Um dos grandes segredos do cristianismo é você ouvir as pessoas. Como eu era ruim nisso, gente. Como, assim, a pessoa falava uma coisa, eu rebatia de volta. Né, pastor? O pastor falava, eu já tinha uma resposta encomendada. Coisa mais feia, gente. E estou sendo amansado pelo espírito de mansidão no meu coração. Deus está tratando com a gente. Deus fala... né? Só eu, né? Gente. Talvez você está indo em casa, gente. Você está nessa metamorfose. Você está se tornando uma ovelhinha, mas assim, dá coice. Não, amansa, fera. Quem que eu aprendo muito, gente? Paulo, ele começa a sua caminhada com Cristo lá deixa eu pegar aqui, em 1 Coríntios 15, dizendo o seguinte, 1 Coríntios 15, 9. Eu sou o último dos apóstolos. Ele fala de todos esses 12 apóstolos do Cordeiro. Eu sou o último, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo. Gente, tipo assim, pega os pregadores da igreja e chega assim, eu sou o pior. Eu sou o mais pecador. Eu sou ruim. Mas o JP, você é bem melhor que eu, cara. É isso que Paulo está falando. Sabe, Pedro? Meu filho, bem melhor que eu. Mas aí Paulo vai caminhando com Cristo.
E o seu ministério vai entrando em ascensão. E ele começa a pregar o evangelho aos gentios. E ele começa a ver muitos milagres. Onde o evangelho nunca foi pregado por nenhum outro apóstolo, nenhum outro discípulo. Paulo vai e prega. Mas um pouco mais para frente, na sua caminhada com Cristo, ele diz assim: eu não apenas sou o menor dentre os apóstolos, mas em Efésios 3:8 ele diz: eu sou o menor entre todos os santos. Então Paulo, mesmo entrando em ascensão ministerial, ele diz: eu não sou mais apenas o menor de todos os apóstolos, de todos da igreja, de todos os nascidos de novo, de todos os crentes, de todos os santos, eu sou o menor de todos. Cara, imagina o grande pregador que todo mundo fala: cara, esse é o cara. Chegar e falar assim: para todo mundo que eu prego, eu sou o pior de todos. É isso que Paulo fez. Eu acho muito curioso isso, porque o cara que mais viu sinal da parte de Deus, o cara que mais viu intervenção, o cara que mais escreveu epístolas e cartas no Novo Testamento, ele mesmo diz: eu sou o menor dos apóstolos e eu sou o menor de toda a igreja. Mas no final da sua vida, quando ele está discipulando e pastoreando Timóteo para um ministério lá na igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: olha o que ele diz. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Um cara que estava em ascensão, um cara, mano, que só viu o sobrenatural. Ele termina a sua caminhada com Cristo, não apenas dizendo que ele era o menor dos apóstolos, não apenas dizendo que ele era o menor dos santos, mas ele está dizendo que ele é o pior e o maior dos pecadores. Quando a gente tem essa autossuficiência, essa autojustificação, mal a gente vê que a arrogância está tomando conta da gente. A gente não consegue perceber que o nosso coração está inflado, está podre. E a gente olha o irmão que fez um pecado, mas você não caiu nesse pecado. Porque você busca santidade, porque você jejua, porque você ora, mas ele caiu por causa disso. Isso é falta de humildade, gente. A palavra diz que nós devemos considerar os outros maiores do que nós mesmos. E não importa se a pessoa é realmente maior ou menor que você, mas você deve considerá-la assim. Sabe, o cristianismo, a grande sacada é que Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. A lógica do reino é completamente diferente. O primeiro seja o último. Essa é a lógica. Sabe, um líder, antes dele estar nessa posição de liderança, ele está nessa posição, acho que não dá para ver, né? Nessa posição de liderança. Porque ele não está aqui para oprimir as pessoas. O líder está aqui para impulsionar as pessoas. É totalmente diferente. Se o líder tem uma posição de arrogância, ele sempre oprime o povo. Logo, não é mais reino, é império. Jesus não veio fazer império na terra, ele veio criar reino. Totalmente diferente. Você não pode ser um imperador, ditar regra, ditar norma, e se a pessoa errar, você quase risca ela do livro da vida. Não! Aqui, cara, aqui é essa posição, porque aqui você impulsiona, aqui as pessoas crescem, aqui todos aprendem, aqui todos são edificados. Edificação é exatamente isso aqui, não é isso aqui, edificação. Edificação é de baixo para cima. Exatamente isso. Sabe, a palavra vai dizer que o reino das trevas é, na verdade, chamado de império das trevas. Porque o imperador, ele está aqui para oprimir o seu povo. Satanás, ele é um opressor. Mas Jesus, ele não oprime, Jesus administra, é totalmente diferente. Você, como cristão, se você vive numa posição de humildade, você não vive para oprimir os da sua casa, você não vive para oprimir os seus discípulos, você não vive para oprimir os seus companheiros de trabalho, como se você fosse o santo e eles fossem tudo um lixo. Você, cara, vive com um pensamento de reino. Sabe, muitas pessoas para Jesus, sabe como é que eu ganhei? Cara, eu estou aqui para te servir. Cara, estou aqui para te dar carona. Tem um primo meu, velho, que eu estou ganhando para Jesus jogando videogame com ele. Joguinho, o 2K lá, o de basquete. Nem sabia jogar aquele negócio. Mas, como a habilidade reside na minha pessoa, já estou ficando bom. Então, o que eu estou fazendo? Estou jogando um joguinho de basquete para ganhar o menino. Eu não falei nada de Jesus, não falei nada de Bíblia. Ele chegou para mim e falou assim: me leva para a sua igreja. Você é muito diferente.
É assim que a gente ganha as pessoas, com uma posição de humildade. Não é chegando e metralhando doutrina na pessoa. Ninguém aguenta isso, gente. Então, humildade. Se Paulo, no final da sua caminhada, diz que ele era o último dos homens, assim também deve ser o nosso coração em relação às pessoas. Sabe? A palavra diz, cara, se necessário, se faça de louco para ganhar os loucos. Quantas vezes na balada, a pessoa vai falar uns negócios mó herege pra gente, né, João? Não, porque Jesus ama todos, igual Buda, igual Maomé, igual, sei lá, quem mais? Igual Allan Kardec. A gente está assim, por dentro eu estou assim, Deus, converte essa pessoa aí. Convence, Espírito Santo. Quando ela me dá liberdade, quando eu consigo conquistar o coração dela, eu falo, Jesus é o único caminho. Ela se rende a Jesus. Não porque eu oprimi ela, mas porque eu ouvi, porque eu me coloquei nessa posição. Igual quando eu cheguei aqui na igreja. Imagina. Pastor, você é moleque, você é folgado, hein? Sai daqui. Não foi essa reação, né, pastor? O pastor cuidou, o pastor discipulou. O JP, gente, né? Não dá nem para falar dele, porque sou eu que estou pregando. Mas o menino parecia um macaquinho das igrejas. Ia para lá, ia para cá, ia para lá, para cá, para lá. E você acha que o pastor fez o que com ele? Você não dá não, você não cria raiz. Não, vamos discipular, vamos cuidar. Vou pegar 3 moleques, nada a ver, JP, Negrini e Juliano. Juliano está assistindo a live. Vou pegar eles 3, vamos fazer um movimento e vamos pregar em tudo quanto é lugar. Gente, ninguém aceitou a gente. Por quê? Porque a gente é ruim mesmo. Mas, se um homem chamado Arthur e a pastora Valéria, eles insistiram na gente, a gente fala, a gente tem que insistir nas pessoas. Quantos discípulos da gente, né, João? Que dá um negócio assim, né? Cara, vai, coça aí na vida. E a pessoa demora um pouco mais. Mas quando você se coloca nesse lugar, cara, nesse lugar, quantas vezes... Como que a gente ganha... Sabe como é que a gente ganha as pessoas na escola? Jogando ping-pong. E ganhando, lógico. Eu vou pra ganhar. Você acha que eu chego para elas assim, ouve aqui a mensagem do reino de Deus, eu vou pregar? Não. E aí, mano, quem que é o próximo da vez? Ping-pong. Falei, toma, pato, perdeu, aqui é nós. Sei o que, vou, pá. De repente a gente começa a pregar. Os caras falam, mano, esses malucos que jogam ping-pong, jogam bola com a gente, estão pregando, eu quero esse Jesus. É assim que a gente ganha as pessoas. Mas é um desafio. Então, primeiro desafio, novamente, só para uma questão de didática. Misericórdia. O segundo desafio é o preço do discipulado. E o terceiro desafio, humildade. Aqui eu vou para o quarto desafio, que esse é difícil, cara. É você fazer com o próximo o que gostaria que fizesse, que fosse feito com você mesmo. É a chamada compaixão. Lucas 6,31 diz assim, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Já orou por alguém, tipo, sem coração? Já orou por alguém sem coração? Sabe como é que você ora por alguém sem coração? É você falar assim, Senhor, abençoe a vida do fulano aqui que está do meu lado aqui. O Senhor conhece o coração dele e é isso aí, Deus. Isso é uma oração de coração. Agora Jesus está falando assim, assim como você quer que seja feito com você, faça assim você pelas pessoas. E compaixão, gente, é uma coisa muito difícil, porque é você se colocar, literalmente se colocar no lugar da outra pessoa. É quando a dor do outro se torna a sua dor. É quando você pega uma pessoa que se tornou órfã por alguma situação da vida e você literalmente sente a dor de orfandade no coração. É quando você vê uma mulher viúva e você sente a dor de Deus por aquela viúva. É quando você pega crianças que foram violentadas e você sente a dor daquelas crianças. Eu tive algumas experiências assim, mas eu lembro quando a gente começou a ir pregar no colégio, eu falei, Deus, me dê a dor pelos depressivos, me dê a dor por esses alunos que estão se suicidando. E um dia, cara, no banheiro mesmo, eu lembro que eu caí no chão, eu fiquei chorando por mais de 1 hora, e eu comecei a ter visões de jovens e adolescentes do mundo inteiro se mutilando e morrendo. Você tem coragem de orar essa oração? Deus, me dê a dor do mundo. Deus, me dê a dor dos perdidos, me dê a dor das viúvas, me dê a dor dos órfãos, me dê a dor do meu vizinho, me dá, Deus, porque eu quero pregar para eles. Isso é compaixão. A palavra diz lá em Ezequiel que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, para que ele não aniquilasse o povo. Sabe, compaixão é você olhar para o governo e falar assim, Deus, eu me coloco na brecha. É você olhar para a situação econômica e falar, Deus, eu me coloco na brecha.
Não é você viver a sua vida, olhar e falar assim, cada um por si. Não, isso não é cristianismo. Compaixão é você pegar e falar assim, Deus, me empresta o seu coração, me empresta os teus olhos, me empresta as suas mãos, me empresta os seus pés. É isso que é compaixão, é você literalmente agir como Cristo agiria na vida das pessoas. Sabe, em determinada situação, como que Jesus vê? Como que Jesus tocaria? Como que Jesus andaria? Como Jesus se comportaria? Essa é a forma do proceder cristão. E talvez você está falando assim, você está falando uma fantasia. Porque a gente tem que ser cristão, não pode ser burro, não pode ser bobo. E eu não estou falando sobre você ser bobo, não estou falando sobre você ser, sabe, mané. Não, mas eu estou falando, cara, que se Jesus fez isso por nós, nós devemos fazer também por amor a Ele e por amor às pessoas. Não importa, cara, você já disse sim para Deus. Você já disse sim para o chamado de Deus. Você já está no meio desse caminho. Meu irmão, ou você continua assim ou você sai. É simples assim. E a última coisa que eu já queria encerrar aqui e ir para o final. É o maior desafio também, um grande desafio. E o quinto desafio, que é você tomar a sua própria cruz e seguir Jesus. Que é a famosa renúncia e morte. Porque a cruz para Cristo resultou na morte dele. Se você carregar a sua cruz, sabe para onde que isso vai levar? Para a sua morte. A morte do seu eu, a morte dos seus desejos, a morte dos seus sonhos, para que em você habite a vontade de Cristo, os sonhos de Cristo, os pensamentos de Cristo, a vontade de Cristo na sua vida. E isso é o grande desafio, porque o cristianismo não é você pegar Jesus e moldar ele ao seu querer e ao seu proceder, mas é você se moldar ao estilo do reino. Então não é conforme você quer, mas conforme ele quer. É você pegar tudo que você é, todos os seus pensamentos, as suas doutrinas humanas, toda a sua escola, de como você foi criado para se tornar, e você dizer, isso eu coloco aos pés de Jesus, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz. Sabe, tomar a cruz, gente, às vezes não é fácil, porque você vai às vezes as pessoas não vão te compreender, talvez nem as pessoas da sua família vão te compreender. Você precisa exige tempo de você, exige suor de você, exige noites sem dormir, exige noites onde Satanás vai te atormentar no meio da noite para você orar. Você acha que gente normal tem isso? Satanás aparece para você lá 3 horas da manhã? Não, só crente. Isso faz parte da renúncia, faz parte da morte. E se Deus te levar para um lugar de morte, a vida de Cristo começa a reinar sobre você. Seguir a Cristo, gente, é o desafio. Assim, não sei se você sei que está meio fora de moda, essa coisa aí, não tem que pegar a cruz, porque a cruz, não, tem que pegar a cruz sim, tem que pegar a cruz, tem que levantar essa cruz aí, e você vai sofrer perseguição, e você vai sofrer pessoas que vão vir contra a sua vida, e não são pessoas não, gente, é principados e potestades. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, palmas para você, você conseguiu uma guerra contra o próprio Lúcifer. Graças a Deus por isso. E a sua morte, gente, a sua morte, como eu disse, quando você vai passando por esse caminho, vai deixando com que Cristo vai te afunilando até que não sobre mais de você. Aí a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Quanto mais você morre para os seus desejos, mais os desejos de Cristo vêm sobre você. Quanto mais você deixa os pensamentos de Deus reinarem sobre você, mais você vai ter paz nas situações. E o mais legal de tudo isso, assim como disse Billy Graham, se as pessoas não leem a Bíblia, seja a Bíblia que as pessoas não leem. Sabe, se as pessoas não conhecem a Cristo, seja Cristo na vida das pessoas. Exerça modelo, exerça integridade, seja diferente, pense diferente. Em tempos de pandemia, não vai junto com a multidão, anda contra a correnteza. Sabe, meu irmão, última palavra aqui de encorajamento para você mesmo. Às vezes você está diante de uma situação impossível. Às vezes você está como eu, falo assim, igual o Pedro gradando aqui, eu vou casar, e agora? Não sei, cara. Não sei, não tem dinheiro também, está todo mundo no mesmo barco. E às vezes você está numa situação onde você está igual Moisés junto com o povo. O faraó vai me perseguir, as situações estão me oprimindo.
E às vezes a gente está falando assim, mas Deus não está abrindo o mar. E eu quero dizer para você essa noite, se Deus não abrir o mar, você vai andar sobre as águas. Ai, se Deus não abrir o mar, ai, se eu não andar sobre as águas, você vai ser transladado até o outro lado. Ai, se eu não for transladado, você vai sair voando, meu irmão. Não importa a forma como você vai chegar, mas eu quero profetizar, se você tiver fé, você vai chegar do outro lado, porque aquele que prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para desmentir. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. Deixe Cristo reinar na sua vida. E você vai se tornar uma pessoa plena em todos os sentidos da sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Seja uma pessoa que exerce misericórdia, que busque uma vida de discipulado, uma vida de humildade, de compaixão, e tome a sua cruz e siga Cristo. Porque lá na eternidade você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Por Jesus valeu a pena. Que Deus abençoe sua vida e que você receba essa palavra aí no seu coração.